A Vila Cenográfica e o Memorial do Cerrado formam juntos um dos mais significativos complexos científicos e culturais do estado de Goiás. Eles integram a Estação Ciência São José do Instituto do Trópico Subúmido, o ITS, que é mantido pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A importância que o Cerrado tem para o equilíbrio da vida no planeta Terra nunca foi compreendida em sua totalidade. Se destaca e se dá valor a outros biomas, que são mais exuberantes, mas em termos de ecologia, em termos de função de equilibrar e harmonizar a vida no planeta Terra, o Cerrado ele é o mais importante de toda a história do planeta Terra. Então, dentro dessa perspectiva, foi criado o Instituto do Trópico Subúmido, para estudar o Cerrado em toda a sua dimensão. Situado no campus da universidade, o memorial é um espaço educativo e mais um ponto turístico da cidade de Goiânia. O passeio a pé, às margens do lago, já revela a beleza exuberante do ambiente e dá os primeiros sinais das surpresas que nos aguardam. Logo adiante, as moças de barro mostram o caminho para o memorial. Na entrada, uma breve parada para contemplar a floresta de pedra. São fósseis de uma floresta de verdade, que existiu na América do Sul há 280 milhões de anos. O Memorial do Cerrado retrata desde a origem do planeta Terra até o povoamento das Américas e a colonização do Brasil. Os painéis e as amostras de minério, pedras e formações rochosas mostram os períodos geológicos da formação do planeta. Os fósseis apresentam formas interessantes, como os peixes e outros seres marinhos. As trilobitas datam de 600 milhões de anos e são os parentes mais antigos da barata. Os diversos esqueletos, alguns completos, outros parciais, são de espécies pertencentes à megafauna que existiu nos cerrados. São cavalos, ursos, elefantes, tatus que viveram aqui há cerca de 12 mil anos. Os macacos, zebras, leões e outros animais representam a Mãe África. Os painéis e as réplicas em tamanho natural completam o cenário que lembra o surgimento do homem e sua evolução. As primeiras manifestações de arte e de comunicação do homem foram as inscrições em pedras e grutas. As pinturas rupestres também estão no museu. Os painéis e fotografias mostram a chegada do homem às Américas e os traços da cultura pré-colombiana. Finalmente surge o Cerrado, majestoso e imperativo. A grande quantidade de animais empalhados revelam a importância desse sistema e os perigos que ele enfrenta, como a ameaça constante de extinção para muitas de suas espécies. Se a gente analisar a situação do Cerrado há 10 anos atrás e hoje a situação é muito pior. O Cerrado hoje apresenta-se com um nível de degradação que já chegou no seu limiar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê que, por um lado, alguns mecanismos de socialização, por exemplo, a escola, tem falado bem, valorizado o Cerrado, mas a gente vê que, por outro lado, a força avassaladora do capital internacional
é muito maior do que o papel socializante que as escolas nossas exercem na mente das nossas crianças, dos nossos educandos. Então foi dentro dessa perspectiva que surgiu essa concepção de museu, onde as pessoas pudessem interagir, quer dizer, entender o Cerrado desde a sua origem, né, e até passando pelas comunidades indígenas que ocuparam o Cerrado antes da colonização europeia, até chegar nos dias atuais. O lobo-guará é símbolo do Cerrado. Visto de perto, lembra um animal de estimação e não se parece nada com o velho mito do lobo mau. As formações do solo, os exemplares da fauna e da flora e os painéis explicativos permitem que o visitante entenda melhor o assunto. A humanidade, a cada dia que passa, ela toma consciência de que, se ela não viver em harmonia com o meio ambiente, consequentemente, ela não terá um futuro feliz. Então, a relação harmoniosa do homem com o meio ambiente, consequentemente, traz uma melhoria na qualidade de vida, né, das sociedades humanas de maneira geral. Na Vila Cenográfica, batizada de Vila Santa Luzia, a história é contada a partir da entrada dos portugueses em solo brasileiro. O povoamento, a economia, os hábitos e costumes desde o descobrimento até a primeira metade do século XX. Construída ao lado do memorial, a vila é réplica de um pequeno povoado do interior do Brasil, típico da época da colonização e sua zona rural. O lado urbano retrata a vida comercial e política da cidade. Temos a escola, a venda, a oficina de tipografia, a prefeitura, a cadeia pública e até um charmoso bordel. Nos arredores da vila encontramos o cemitério. Como era o costume da colonização, a cidade cenográfica se desenvolve em torno da Praça da Igreja. Embora seja apenas uma fachada, a igrejinha colonial é tão inspiradora que acaba, muitas vezes, servindo de palco para eventos importantes, como a formatura destes arqueólogos e a visita da folia do Divino Espírito Santo. A zona rural da vila é o testemunho cultural das fazendas, que se espalharam pelo Brasil no final do ciclo da mineração. As fazendas produziam quase tudo o que era necessário para a sua sobrevivência, e a pecuária tornou-se a principal atividade econômica do Planalto Central. A venda de cana, os monjolos, a casa de farinha, o alambique, o fogão a lenha. Todo o conjunto recria um ambiente rural que ainda está presente no imaginário e na memória de muitos de nós. Tudo funciona de verdade, trazendo lembranças e saudades. Então a gente relembrou muito o tempo mais atrás que passou. Porque eu morei muitos anos, eu casei, fui morar na roça e tinha isso tudo. Eu morava em casa barreada, criei os filhos tudo na roça, trabalhando na roça, fiando, tecendo, tecia calça, camisa com meu marido. Então isso tudo a gente fez. A presença da população afro em Goiás é resgatada na réplica do Quilombo. Os negros que fugiam das fazendas se embrenhavam na mata para viver em liberdade. Um rego d'água corta o terreno
e serve como fonte para todas as moradias. No pátio central, a pequena moenda fica à disposição da comunidade. As casas são de pau a pique e terra barreada. E no seu interior, os poucos objetos revelam a vida simples e rústica do quilombo. A aldeia Timbira reproduz com detalhes o ambiente típico de uma etnia indígena que viveu na região centro-oeste e hoje está quase extinta. Dispostas de forma circular, todas as casas mantêm a mesma distância do pátio central. A periferia da aldeia é destinada às atividades domésticas ligadas à produção. As ocas feitas de palha formam o cenário perfeito para a oficina de instrumentos artesanais feitos a partir do bambu. O Memorial do Cerrado desenvolve uma programação que busca envolver a população em torno de suas atividades e das pesquisas do ITS, criando vínculos que possam beneficiar tanto a sociedade quanto a instituição. A gente tem atividade normalmente do Dia Mundial da Água, 5 de junho. Tem atividade do aniversário do Memorial do Cerrado, que é 21 de setembro, que coincide com o mês do Dia do Cerrado. E essa atividade da Semana do Folclore. Atendo também do Dia do Índio, em abril. As visitas agendadas com escolas, a realização de oficinas de artesanato e outros eventos promovem a participação da sociedade, que se integra ativamente ao bioma cerrado. Uma aula completa de história é aplicada de maneira criativa e o aprendizado chega em forma de diversão. A gente acaba aprendendo muito mais do que na sala de aula, né? Porque na sala de aula é só livro, professor. Aqui a gente vê as figuras e tudo e aprende mais, que é mais divertido também. A Semana do Folclore, que acontece no mês de agosto na Vila Cenográfica do Cerrado desde 2002, é um mega evento. Várias atividades são realizadas simultaneamente. E a cultura do Cerrado goiano é resgatada em toda a sua amplitude. No 4º ano da Semana do Folclore, de organização já do 4º ano consecutivo, nós tivemos uma surpresa muito gratificante, que foi a inserção da Semana do Folclore no plano de políticas pedagógicas da Secretaria Municipal de Ensino. Então, algumas escolas já no mês de abril, elas já começam a fazer o agendamento. Então é uma semana, acho que um pouco diferenciada dos outros eventos que acontecem na cidade, né? A gente faz uma publicidade, mas já não é tão necessária essa publicidade, porque a comunidade já sabe da existência do evento. Então, como o dia 22 de agosto é o Dia Nacional do Folclore, a sociedade já sabe que na semana do dia 22 vai estar acontecendo alguma coisa do evento do Memorial do Cerrado. As fiandeiras, os violeiros, danças, folias, o engenho de cana, a casa de farinha. Cada detalhe aqui leva a uma viagem no tempo. É como se de repente voltássemos à época de nossos pais e avós, podendo testemunhar o seu dia a dia, seus costumes e suas festas. Ontem foi o primeiro dia que eu vim. Eu cheguei a sonhar essa noite.
Fiz que o dia amanhecesse para mim poder vir de novo. Gostei demais. No embalo da sanfona e de músicas regionais, as fiandeiras vão desvendando todo o mistério do processo de produção, desde o descaroçamento do algodão até os novelos de fios prontos para serem tecidos. É a preservação de uma arte manual ainda cultivada no interior do estado de Goiás. Na fábrica de farinha, o trabalho é de equipe. A mandioca é moída numa engenhoca manual. Enquanto uns cuidam do ralo, outros acionam a manivela, que gira o motor. Depois de ralada, a mandioca é prensada e peneirada, torrada na antiga fornalha. Junto com a mistura de açúcar e canela, vira petisco para os visitantes. No engenho, a moenda de cana é movimentada pela ajuda de bois, como era feito até o início do século passado. A garapa cozida no fogão a lenha vai virando um grosso melado, que depois de batido, resfriado e despejado em formas, se transforma em rapadura, um doce energético e muito apreciado pelos brasileiros e goianos. No Alambique, o caldo de cana produz outro produto nacional, a genuína cachaça brasileira. As oficinas realizadas ao ar livre, nas clareiras do Bosque do Memorial, reúnem gente de todas as idades, que soltam a imaginação e redescobrem o prazer da arte e a necessidade de se preservar o meio ambiente. Eu acho que beneficia muito porque aqui eles vivenciam, né? Porque não está só ouvindo, que nas escolas ouvem muita teoria aqui, eles acabam vivenciando. Quando passa pela cidade cenográfica, a fazendinha, as aldeias, então eles estão vendo de perto, assim, o mais próximo possível que a gente tenta fazer, né? A visita ao Memorial do Cerrado é algo que contagia e deixa saudades. Depois de se conhecer todo o conjunto, é impossível não querer voltar novamente e reencontrar o passado, reviver as memórias de infância, descobrir curiosidades e aprender um pouco mais sobre nossas origens.